A questão é que muitos politólogos chamam ao Chega a direita radical e depois vão chamar de extrema-esquerda ao PCP e ao Bloco de Esquerda. Portanto, não me venham dizer que não há um viés político. Vamos reagir aqui a um vídeo de Miguel Costa Matos, figura incontornável da Juventude Socialista e deputado no Parlamento Português, que nos vai falar sobre extrema-esquerda e extrema-direita num podcast que é A Taberna, de um senhor chamado Zé. Agora está-me a faltar um nome completo, mas o Zé é conhecido do Ant, é muito amigo do Ant, inclusivamente chegou a fazer um podcast com o Gaspar Macedo. Então vamos reagir. Portanto, chama-se A Taberna, este podcast, e tinha um quadro que era o Dialética Política. Isto é um corte de uma conversa entre o Zé e o Miguel Costa Matos, ok? Olha para o caso de Itália, em que nós temos pais LGBT e mães LGBT que estão a ser tirados os filhos por serem LGBT. Olha para o caso da Hungria e como em poucos anos foi expulsa uma universidade privada só porque o reitor não concordava com o governo. Nós, se olharmos para as experiências de extrema-direita na União Europeia, já neste momento, verificamos coisas muito graves. Sim. E se nós olharmos para sítios onde a extrema-esquerda está a governar, e já governou em muitos sítios, há mais de... Já vamos falar da questão da extrema-esquerda e da extrema-direita, mas deixem-no continuar a falar. Uma dezena de casos de governos com a extrema-esquerda no governo na União Europeia nos últimos 30 anos, e não houve, não foi daí que a extrema-esquerda o mercado foi posto em causa ou a democracia foi posta em causa. Mas a extrema-esquerda governa a China, não é? Quer dizer... Já vamos falar da China. Vamos primeiro falar sobre extrema-direita e extrema-esquerda. Essa é uma coisa muito importante. E eu vou-vos explicar porquê. Porque sempre que se acusa ao Chega de ser extrema-direita, aparece uma miríada de pessoas a dizer assim: extrema-direita o quê? Vocês não sabem o que é extrema-direita? Dizer que o Chega é extrema-direita, meu Deus, vocês não percebem nada de política. E depois essas mesmas pessoas vão chamar ao PCP e ao Bloco de Esquerda extrema-esquerda. Ou seja, a expressão extremo é usado à vontade do freguês. E convém clarificar: o que para a ciência política é extrema-direita e o que para a ciência política é extrema-esquerda. O que para a ciência política convencional é o extremismo e o radicalismo. E eu vou usar aqui um texto que não é nada suspeito de ser de esquerda, porque o autor até aprecia bastante o Chega. O autor aqui é Ricardo Marchi. Ricardo Marchi é conhecido por ter tido alguma filiação a partidos da chamada direita radical, e ele é um investigador que tem alguma credibilidade científica, independentemente disso, e portanto eu vou utilizar o livro dele que fala sobre o Chega, que explica o Chega, que é a nova direita radical, antissistema, etc. Já não me lembro do título, mas foi um livro que eu li para a minha dissertação de mestrado, e agora vou ler a explicação que o Ricardo Marchi nos traz, que é uma explicação que é dada por outros autores para aquilo que é o extremismo e aquilo que é o radicalismo. Sem entrar nos detalhes do debate, vale a pena esclarecer pelo menos 3 pontos, hoje bastante consensuais entre os especialistas. A diferença entre extrema-direita e direita radical, a diferença entre velha direita radical e nova direita radical. Vamos só nos focar na diferença entre extrema-direita e direita radical. A definição de populismo. Nós vamos só falar da definição de extrema-direita. No que diz respeito ao primeiro ponto, vários autores classificam partidos e movimentos através dos parâmetros da jurisprudência constitucional alemã que, para decidir que atores políticos permitir e quais proibir, diferencia o extremismo de direita do radicalismo de direita. O primeiro tem caráter antissistema e objetivos subversivos de abate do regime vigente, através também de meios violentos, e por isso é alvo de repressão. O segundo tem caráter antissistema e objetivos de mudanças substanciais no regime, portanto, o segundo, o radical. O primeiro é o extremo, mas através das regras do jogo estabelecidas pela Constituição, inclusive com a sua reforma
e por isso é permitido. O extremismo opera fora dos limites constitucionais, e é tendencialmente violento. Ora, segundo essa definição, em Portugal não existe no Parlamento nem extrema-direita nem extrema-esquerda. Porquê? Porque quer o Chega, quer o Partido Comunista Português, quer o Bloco de Esquerda, operam dentro dos limites constitucionais, ainda que o Chega muitas vezes vá além dos limites constitucionais em certas coisas, como por exemplo na própria fundação do partido, com aquela questão das assinaturas e tal, e com algumas declarações dos membros que têm aqui algum saudosismo fascista. Mas ainda assim o Chega é um partido que opera dentro da ordem constitucional burguesa. Por essa lógica, o Chega é um partido de direita radical, que pretende mudar o sistema, inclusivamente alterar a Constituição, mas que não é um partido que necessariamente, pelo menos naquilo que é a sua intenção oficial, pretende derrubar violentamente o sistema. Da mesma maneira, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda também não são extrema-esquerda, seriam esquerda radical, porque vocês podem ver que, principalmente o Bloco de Esquerda, neste momento é um partido social-democrata, é um partido que pretende a presença do Estado em determinadas situações com a manutenção do capitalismo, pretende um Estado social forte, no fundo é isso que o Bloco de Esquerda pretende neste momento. E depois temos o Partido Comunista Português, que a verdade é que é o partido que mais defende a Constituição e que, se vocês forem ver os programas que têm sido publicados, quer para as europeias, quer para as eleições legislativas, não há a menção à revolução nem a tomada de poder armado. Portanto, o PCP também não é extrema-esquerda, segundo esta definição do extremismo e do radicalismo. No máximo, o Bloco de Esquerda e o PCP seria uma esquerda radical e o Chega seria a direita radical. E pronto. Segundo a ciência política, ficávamos todos contentes. A questão é que muitos politólogos chamam ao Chega a direita radical e depois vão chamar de extrema-esquerda ao PCP e ao Bloco de Esquerda. Portanto, não me venham dizer que não há um viés político. E também é engraçado que alguns politólogos falam de que, e tal, por exemplo, os fascistas eram extrema-direita, efetivamente, mas depois vão chamar direita radical ao Francisco Rolão Preto. Também não me digam que não há aqui um viés político. Viés político há sempre. E estas definições não são consensuais, tal como a definição do populismo também não é consensual. Agora, para um marxista, o que é radical e o que é extremo? Radical é aquilo que quer acabar com um sistema pela raiz. Ou seja, quer acabar com a infraestrutura desse sistema. Quer superar o capitalismo. Quer, através da revolução, superar o capitalismo, tomar os meios de produção e socializá-lo. E tomar o poder do Estado. Quer acabar com um sistema pela raiz. Isso é um partido radical. E, portanto, um partido marxista-leninista que se propõe a fazer a revolução é esquerda radical. Por outro lado, extremista é tudo aquilo que pretende extremar aquilo que de mais extremo existe num sistema dado. Ou seja, opera dentro do sistema para extremá-lo. E, portanto, a direita, que atualmente se chama direita radical, ao exacerbar aquilo que é o lado mais repressivo do capitalismo, seria extrema-direita. Esta é a concepção marxista. E estas duas concepções, a da ciência política e a marxista, digladiam-se e, novamente, não são consensuais. Portanto, se vamos aqui pegar nas concepções da ciência política tradicional, o Chega é direita radical e a esquerda, como o Bloco de Esquerda e o PCP, são esquerda radical. E, portanto, nós nem deveríamos estar aqui a falar de extrema-esquerda e extrema-direita. Mas pronto. A China deve ser dos piores países. Eu já lá fui. A China é dos piores países. Eu tenho que ser. O único país. Eu vou dizer uma coisa. Dos poucos países. Mas o Xi Jinping é um ditador capitalista. Pode ter comunista no nome do partido, não é? Mas não pode ser. Mas invariável. Está bem. Capitalismo de Estado, mas é um capitalismo. Sim, mas isso, vamos. Há aquele velho ditado: os extremos tocam-se, não é? Todos. Um ditador. Mas eu acho que não. Essa é que é a mesma questão. Agora vem aqui esta conversa do 25 de novembro. Eu não sei se vocês sabem, mas vários partidos e associações políticas, depois do movimento das Forças Armadas ter sido vitorioso, fizeram documentos em apoio ao movimento das Forças Armadas. Um desses partidos foi o Partido Comunista Português. E esse documento está aqui expresso no livro que saiu em maio de 1974. Este livro aqui, 25 de abril, documento. E eu posso-vos ler uma parte da declaração do PCP. Isto foi logo a seguir às celebrações do 1º de maio, após uma reunião do Comitê Central do Partido Comunista Português. Ponto 5.
O Comitê Central do Partido Comunista Português chama a atenção para os perigos reais de conspiração, provocação e ação contra-revolucionárias dos fascistas, assim como para as tentativas dos potentados do dinheiro para criar graves perturbações na economia, nas finanças e nos abastecimentos. O Comitê Central sublinha a necessidade de, em estreita cooperação com as Forças Armadas, aumentar a vigilância das forças democráticas e das massas populares. São igualmente perigosos o oportunismo da direita, que se manifesta na tendência para abdicar de objetivos fundamentais do movimento democrático, e o esquerdismo, aquilo a que se chama a extrema-esquerda. Por exemplo, Otelo Saraiva de Carvalho é identificado com o esquerdismo e muitos identificam-no com a extrema-esquerda, que se expressa sobretudo na impaciência que não tem em conta a correlação de forças em atitudes e ações divisionistas e desagregadoras. O PCP, com plena consciência da sua responsabilidade, desaprova ações para que não estejam criadas condições e que não correspondam à correlação de forças existentes. Salvo casos muito particulares, iniciativas para a ocupação de juntas de freguesia e de câmaras municipais, por exemplo, não facilitam, mas pelo contrário, criam neste momento graves entraves ao processo de democratização do aparelho administrativo e de democratização da vida portuguesa em geral. O PCP combaterá firmemente o oportunismo e o aventureirismo que servem objetivamente a contra-revolução. Portanto, já desde o início da Revolução, o PCP manifestava-se contra o esquerdismo, contra o aventureirismo. Eu não sou militante do PCP e, portanto, eu nem sequer quero fazer afirmações sobre aquilo que eu acho que é esquerdismo, aquilo que eu acho que é extrema-esquerda, aquilo que eu acho que é esquerda radical. Vocês já sabem das minhas opiniões relativamente à questão da extrema-esquerda e a esquerda radical, mas uma coisa nós sabemos que o PCP sempre foi contra determinadas iniciativas a que chamava anarquizantes, esquerdistas e aventureiristas. Não gostava de ações que pudessem pôr em risco a Revolução do 25 de Abril, porque considerava que elas eram mal planeadas, que elas eram mal conseguidas, que elas eram pouco eficazes, etc, etc. Muito por causa da revolta dos marinheiros que há na década de 30, o PCP vai tomar uma posição muito mais prudente. Aliás, isto não é dito apenas por mim, vocês podem ver as declarações de José Pacheco Pereira, um dos maiores historiadores, por exemplo, e biógrafos de Álvaro Cunhal, que vai dizer que o PCP vai ter sempre uma posição extremamente prudente, uma posição extremamente cautelosa nas ações que vai apoiar, nos movimentos que vai apoiar. Tanto é que o PCP, por breves momentos, fez parte da Frente de Unidade Popular em apoio ao 5º Governo Provisório de Vasconcelos e depois rapidamente retraiu a sua participação porque entendia que estava a colaborar com os tais setores esquerdistas e aventureiristas que condenava. Novamente, eu não estou aqui a fazer observações peremptórias sobre essas organizações, nem sobre o Otelo, estou apenas aqui a transcrever aquela que era a posição do PCP. Portanto, é com muita, mas muita certeza que eu posso dizer que o PCP não apoiaria de uma forma completamente inequívoca aquilo que foi o 25 de novembro, aquilo que foi a sublevação dos paraquedistas que ocuparam Montijo, Monterreal, Tancos e Monsanto. Essa operação foi desencadeada quer pela substituição de Otelo Saraiva de Carvalho por Vasco Lourenço na região militar de Lisboa, na questão hierárquica, quer pela possível dissolução da unidade dos paraquedistas. Ora, o PCP, a posição que teve em relação a isso é que, novamente, era uma posição aventureirista na qual não se revia. Portanto, o PCP ter apoiado essa sublevação dos paraquedistas é um argumento extremamente fraco, é um argumento que realmente é muito, mas muito pouco rigoroso em relação aos factos. Não é porque... A velha teoria da ferradura. Os extremos tocam-se. Ai, adoro a velha teoria da ferradura, os extremos tocam-se. Primeiro eu gostava de comentar a questão do capitalismo de Estado. Adoro a expressão capitalismo de Estado. Porquê? Qual é o capitalismo que não é de Estado?
Existe capitalismo sem Estado? Existe capitalismo sem um Estado que reconheça a propriedade privada? Existe um capitalismo sem o poder repressivo para proteger a propriedade privada? Existe capitalismo sem o Estado a criar mercados? Existe capitalismo sem o Estado a proteger monopólios e oligopólios neste momento? Aliás, Avelange Nunes até vai dizer que nós neste momento estamos a viver a fase do capitalismo monopolista de Estado. Portanto, em tendência, somos todos capitalistas de Estado, ou melhor, as nações são, no geral, capitalistas de Estado. Existe capitalismo sem Estado? Portanto, o termo capitalismo de Estado é tão vago, que eu não gosto. Não gosto nada. Detesto. Uma questão é se a China é ou não hoje socialista com as reformas de Deng Xiaoping. Após as reformas de Deng Xiaoping, que foi o sucessor de Mao. Há discussões. Há muita gente que diz que sim. Há muita gente que diz que não. Há quem diga que a China está a construir o seu próprio modelo de socialismo e é importante afirmar que, efetivamente, o socialismo é uma fase transitória entre o capitalismo e o comunismo. É uma fase transitória que depende sempre das condições materiais de um país. A verdade é que a China, por exemplo, tem bilionários, mas, por outro lado, esses bilionários não têm o poder político que os bilionários têm nas democracias liberais convencionais. A verdade é que, por exemplo, o Jack Ma teve de se vergar ao Estado. O Jack Ma, que queria começar a praticar uma política monopolista, teve de se vergar e dizer não, aqui não fazes o que queres, disse o Xi Jinping. De facto, existem bilionários, existe burguesia na China, mas a burguesia não tem o poder político, ou não tem o monopólio do poder político, que tem nas democracias burguesas. Agora, se a China é socialista ou não, de facto, é difícil dizer. Agora, o Zé vai dizer que a China é o pior país do mundo para se viver. Eu só gostava de enfatizar aqui uma coisa. A China, no século XIX, passou por as guerras do ópio, o imperialismo ocidental, foi atacada por todos os cantos. E no início do século também, e teve no início do século passado. No início do século passado, estou a falar do século XIX, o chamado século da humilhação para a China, e estou a falar do século XX, que basicamente teve a guerra civil e tudo, entre o Kuomintang e o Partido Comunista, vocês sabem a história. A China era, argumentavelmente, o país mais pobre do mundo quando, em 1949, Mao assumiu. Tinha uma expectativa média de vida de cerca de 30 anos. Depois de Mao assumir, a expectativa média de vida, isto no final da década de 70, estava nos 65, 66, perto dos 70. Chegando aos 75, ali no período da década de 80, 90. E há um artigo escrito por americanos, por uma revista americana, que precisamente comprova isso. Até vos posso mostrar. Esperem aí. An Exploration of China's Mortality Decline Under Mao, a Provincial Analysis, 1950 a 1980. Portanto, uma exploração da taxa de mortalidade na China ou do declínio da taxa de mortalidade na China no período Mao. Período basicamente entre 1950 e 1980. Isto não é suspeito, é um artigo que eu posso até deixar aqui para vocês lerem, está disponível para toda a gente. Não é suspeito porque literalmente é da National Library of Medicine, que é uma instituição americana. Vocês podem ver o símbolo americano em cima, mesmo a dizer um site oficial dos Estados Unidos ou do governo dos Estados Unidos. Eu posso deixar aqui o link do artigo e depois deixo no corte do vídeo. O Zé também vai dizer que os extremos tocam-se. Ora, portanto, uns extremos pretendem socializar os meios de produção, pretendem que os trabalhadores efetivamente sejam responsáveis pela reprodução e pela reprodução dos meios de existência, pretendem uma sociedade em que nós possamos criar realmente uma forma de ninguém passar fome, uma forma de não haver pessoas com demasiados recursos enquanto outras querem passar fome. E por outro lado existe outro extremo que quer literalmente extinguir determinadas raças, quer uma hierarquia racial, quer praticar políticas de branqueamento, tal como por exemplo ocorre no Brasil. De facto, os extremos tocam-se. Esta conversa dos extremos tocam-se é de quem não percebe patavina de política. Boa coisa, João Canas. E de facto temos extrema esquerda no Parlamento. Temos tanta extrema esquerda que os correios são privados, que a energia é privatizada, privada, etc, etc. De facto, temos um poder da extrema esquerda que é uma coisa louca. No momento em que a direita radical, como os cientistas políticos tradicionais dizem, a extrema-direita está a crescer, a grande preocupação é mesmo a extrema-esquerda. O Carlos Mendes anunciou que ia comemorar o 25 de novembro na Câmara Municipal de Lisboa. E todos os historiadores que têm escrito sobre isto nos últimos dias na comunicação social têm dito que o PCP não estava metido... Outra coisa, esta parte é importante, peço desculpa, esqueci-me disto.
A China é o pior país para se viver. Eu gostava mesmo que, por exemplo, o Zé fosse à Índia, que inclusivamente teve fomes causadas pelo imperialismo britânico. Gostava que fosse ao Haiti, gostava que fosse às Honduras, que fosse à Guatemala, por exemplo, que sofreu um golpe de Estado provocado pelos Estados Unidos. Gostava mesmo que fosse a alguns países que foram altamente castrados, quer pelo imperialismo britânico, quer pelo imperialismo americano. E já agora, enquanto a China estava a reduzir amplamente a sua taxa de mortalidade, e vocês podem ver isso no livro Terrorismo Ocidental do Noam Chomsky, a Índia estava a ter uma fome de milhares e milhares de pessoas a morrer, se não milhões. Mas essa fome, como era uma fome do capitalismo, como era uma fome de alguma forma protegida pelos impérios ocidentais, já não interessava para as contas. Se vocês querem ver exemplos de pessoas que vivem na China e vivem mesmo muito bem, vejam por exemplo o canal do Filipe Durante, que eu posso deixar também na descrição. No golpe do 25 de novembro, que uma das coisas mais importantes do 25 de novembro foi justamente não ser proibido o PCP. E se tu olhares para o conjunto dos países da União Europeia, nenhum partido comunista é proibido. A maior parte dos países, os partidos comunistas já integraram coligações de governo no passado. Ou seja, eles não são entendidos como colocando em causa a democracia. É claro que isso é uma utopia dos livros, do Marx e tudo mais. Mas isso não é o que está em causa hoje. Infelizmente, restringir os direitos das mulheres, dos ciganos, dos pretos e dos migrantes é o que está em causa. E dos homossexuais. É o que está em causa nos governos de extrema-direita. E é o que está a ser feito. Certo. Com isso não concordo. Eu percebo. Aliás, para concordar ou para dizer que é igual, não é igual. Nós tivemos representantes da Polónia em plena União Europeia a ter discursos completamente surreais para com a imigração, não é? Sim, o partido do Kaczynski, além de ser extremamente homofóbico, era um partido que tinha discursos completamente malucos em relação à imigração. Se falar que o Kaczynski sempre foi um grande simpatizante daquilo que foram os colaboracionistas polacos dos nazis, não é? É engraçado que eu vou deixar essa parte para depois. O Miguel Costa Matos falou das utopias marxistas. Eu vou deixar essa parte passar porque ele vai falar de outra coisa e depois aí eu vou falar. Mas é curioso, é muito curioso que de facto estejam tão preocupados com a extrema-esquerda ou com a esquerda radical, que era o termo que se deveria utilizar segundo mesmo os conceitos da ciência política tradicional, quando a verdade é que os partidos comunistas na Europa estão na rua da amargura. O PCP vai sobrevivendo, mas vejam o resto da Europa, tirando o KKE. Vai sobrevivendo, por exemplo, na França, porque agora está coligado. Estão na rua da amargura. Qual é o grande perigo agora? É particularmente esses partidos que são homofóbicos, que são racistas e que fazem tudo isto, ao mesmo tempo que beneficiam grandes grupos económicos e são financiados por esses mesmos grandes grupos económicos, que causam as razões de revolta social e depois financiam partidos que vão canalizar esse ressentimento e essa revolta social, só que vão asseverar as condições que levam à revolta social. É lindo. Isto é lindo. Dizer que basta ver, mas eu acho que isso não é igual ao sono molhado dos comunistas de um dia terem uma ditadura do proletariado ou whatever, não é? Isso não é igual. Imagina, eu entendo o que estás a dizer, mas ao mesmo tempo tu consegues olhar para a história atrás, consegues entender o que é que os partidos de esquerda fizeram e que são culpados por genocídios autênticos, que passam na Rússia, na Venezuela, olhamos para outros sítios onde vemos. Ou seja, eu entendo o teu argumento, percebes? E consigo concordar com ele, só que ao mesmo tempo, novamente, vamos entrar. Eu só gostava de dizer uma coisa, antes de passar a questão dos genocídios. Ditadura do proletariado. O sonho molhado dos comunistas é ditadura do proletariado. Eu acho que o Miguel Costa Matos tem esta suspeita. Não sabe o que é a ditadura do proletariado. Tenho essa leve impressão. Tenho a leve impressão de que o Miguel Costa Matos, e não querendo ofendê-lo, não sabe verdadeiramente o que é a ditadura do proletariado. Vamos lá resumir o que é a ditadura do proletariado. E porque é que não é o sonho molhado dos comunistas? A ditadura do proletariado é precisamente a fase em que os trabalhadores tomam o poder do Estado. Porquê? Porque os comunistas entendem que o Estado é uma forma de opressão de classe. O Estado atende sempre aos interesses da classe dominante. E se atende aos interesses da classe dominante, é uma ditadura da classe dominante. Essa é a concepção dos marxistas. Então, se o Estado neste momento é burguês, é uma ditadura da burguesia. Ao passar a ser um Estado de trabalhadores, passa a ser uma ditadura dos trabalhadores ou uma ditadura do proletariado. Chama-se ditadura
do proletariado, mas também se poderia chamar democracia proletária, porque de facto quem toma as decisões é o povo trabalhador. Quem tem o poder do Estado é o povo trabalhador. Só que a questão é que esse não é o sonho molhado dos comunistas. Porquê? Porque a ditadura do proletariado é uma fase transitória. À medida em que o Estado é utilizado para acabar com a contra-revolução, à medida que o Estado é utilizado para socializar os meios de produção, as fábricas, os campos agricultáveis, etc., vão deixando de haver classes antagónicas, porque a classe burguesa vai passando também ela a ser os seus indivíduos classe trabalhadora, e o Estado vai deixando de ter a sua função. Esta é a teoria do definimento do Estado, que já era trazida por Engels, particularmente, mas que Lenin vai explorar muito bem num livro chamado O Estado e a Revolução. O Estado vai definhar, vai chegar a um ponto em que, não havendo classes antagónicas, não há necessidade para o Estado. E então temos uma sociedade sem Estado e sem classes antagónicas. Esse seria o sonho molhado dos comunistas. Não necessariamente a fase transitória que é a ditadura do proletariado. Não a fase transitória do socialismo. Se bem que a ditadura do proletariado é melhor do que a ditadura da burguesia, de facto. Ou seja, eu entendo o teu argumento, percebes? E consigo concordar com ele, só que ao mesmo tempo, novamente, vamos entrar numa questão histórica, numa questão de uma percepção das coisas, não é? Porque isto é uma discussão interna, que é, novamente, eu sou socialmente de esquerda, economicamente sou de direita, ou seja, a minha posição é muito estranha, okay? Porque eu nunca sei em que partido estar. Sinto-me sempre muito confuso na altura das eleições, vou ler tudo de início ao fim. Um partido que eu adoro e simpatizo muito é o LIVRE, e também a Iniciativa Liberal. O LIVRE porque eu sou um fã do Rui Tavares, portanto, quando o Rui Tavares existir, eu sou fã do LIVRE, não é? Mas a questão é... Uma pessoa que é economicamente direita e socialmente de esquerda votar no LIVRE ou querer votar no LIVRE e ao mesmo tempo gostar da Iniciativa Liberal, diz muito sobre o LIVRE. Diz muito sobre o LIVRE. E acho que isto traduz muito bem a crítica que eu faço ao LIVRE. Que este é o tipo de eleitorado do LIVRE. É aquela pessoa que quer ser de esquerda, mas não quer as pautas de esquerda. Não quer a esquerda naquela parte que interessa. Não é que a parte social da esquerda não interessa. Não é isso que eu estou a dizer. Mas isto diz muito sobre o eleitorado do LIVRE. Agora, relativamente à questão dos genocídios. Questão dos genocídios. Primeira coisa. Os genocídios são muitas vezes justificados por literatura que é relativamente problemática. Os genocídios são suportados por literatura como, por exemplo, o Livro Negro do Comunismo. O Livro Negro do Comunismo, para vocês terem uma noção, incluía nas mortes do comunismo nazis que foram mortos pelo Exército Vermelho. O Livro Negro do Comunismo, inclusivamente, incluía pessoas que nem sequer nasceram, no caso do Mao. Portanto, se não nasceu, morreu. Portanto, pela lógica do Livro Negro do Comunismo, se tu não pinares, estás a matar pessoas. Se tu, ao invés de copular com uma mulher, bateres uma punheta, estás a praticar homicídio, meu caro. Pela lógica do Livro Negro do Comunismo. E imputam à esquerda as mortes e responsabilizam a esquerda pelas mortes de forma muito pouco rigorosa. E eu podia abordar a questão das mortes do socialismo em outro vídeo, não vou fazer neste, mas nunca se fala das mortes do capitalismo. Nunca se fala de quantas pessoas morreram no golpe que os Estados Unidos deram no Irão. Nunca se fala de quantas pessoas morreram na Indonésia quando os Estados Unidos ajudaram a liquidar completamente o Partido Comunista. Foi mais de 1 milhão de pessoas, para vocês terem uma noção. Nunca se fala da quantidade de pessoas que morreram no Camboja, novamente por causa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passaram a ferro com bombas. Não se fala da fome de Bengala, causada pelo imperialismo ocidental. Estima-se que a fome de Bengala tenha matado mais de 1 milhão de pessoas. Os Estados Unidos estiveram direta ou indiretamente envolvidos em mais de 100 milhões de mortes. E nós nunca imputamos responsabilidade ao capitalismo por essas mortes. Mas quando é para falar das mortes do socialismo, estamos sempre prontos. Já não é a altura de começarmos a discutir as mortes do capitalismo. Não será a altura de falarmos dos crimes cometidos contra a humanidade pelos Estados Unidos e pelas potências ocidentais. Neste momento está a ocorrer o genocídio em Gaza. O genocídio em Gaza neste momento está a ocorrer e está a ser suportado pelas potências ocidentais. Olhos vistos, com imagens a serem transmitidas todos os dias nas redes sociais, em várias redes sociais, embora a Meta faça de tudo para tentar excluir essas imagens. Será que não está na altura de chamar à responsabilidade do capitalismo? Da mesma maneira que nós, esquerda, estamos constantemente a ser chamados à responsabilidade, e eu assumo, sem qualquer problema, todas as mortes das experiências socialistas, desde que primeiro elas sejam verdadeiramente contabilizadas e com rigor, não com o rigor de livros como o Livro Negro do Comunismo, que já foi desmentido por uma série de académicos, e desde
desde que também se contabilizem as mortes do capitalismo. Quantas crianças é que não morreram em fábricas no período da ascensão da Revolução Industrial porque os burgueses queriam obrigar a trabalhar? Quantas crianças não foram dilaceradas? Quantas pessoas não morreram, por exemplo, nos atentados praticados em África por potências ocidentais? Quantas pessoas não morreram após o atentado praticado contra Patrice Lumumba no Congo, que costumava ser uma colónia na Bélgica no século passado? Quantas pessoas é que não morreram na Nicarágua, novamente, patrocinado pelos Estados Unidos? E relativamente à Venezuela, de um ponto de vista marxista-leninista, a Venezuela não é socialista. O Hugo Chávez nunca se assumiu como marxista-leninista, nem disse, nem na Constituição venezuelana vocês vão encontrar, vocês podem ver isso no vídeo do Nuno Melo, qualquer referência à socialização dos meios de produção ou a um Estado de trabalhadores. Muito pelo contrário, defende-se na Constituição venezuelana a iniciativa privada. Venezuela não é marxista-leninista. Vamos falar com mais algum rigor. E aqui o Zé, peço imensa desculpa, Zé, se estiveres a ver isto, estás a falar com muito pouco rigor. O Chega usa muito este chavão, não é? E o Chega tem muito esta perspectiva de falas homofóbica, mas, no entanto, nós vemos muitos representantes do Chega a dizer que são a favor do casamento homossexual. Diz que são racistas, certo? Grande parte dos comportamentos são racistas. É um bocadinho, olha para o cadinho, não olhes para o que eu faço, não é? Mas o que eles depois fazem é o oposto daquilo que dizem. Isso que estás a dizer, e tudo o que estás a dizer, é verdade, mas não é uma verdade sobre os apoiantes do Chega. Eu acho que é isso que acaba por ser perigoso. De acordo. Um dos grandes erros, por exemplo, eu vivi em Inglaterra no período de maior crescimento do UKIP, não é? Que era o partido do Nigel Farage, um partido de extrema-direita, que no fundo nos conduziu até ao Brexit, com grande culpa dos conservadores. Mas eu assisti a isso, e assisti como no Labour, pá, eles tinham medo de falar com os eleitores de extrema-direita, eles identificavam um gajo do UKIP na rua ou eles lá batem muito à porta, fazem porta a porta para... Só uma nota, nunca se fala, por exemplo, da simpatia que Churchill inicialmente tinha por Mussolini. Esses são outros exemplos. E agora esta parte é importante, porque o Zé agora fez uma observação interessante, que é, nem todos os apoiantes do Chega são homofóbicos, racistas, etc, etc. Eu conheci pessoas LGBT que votaram no Chega. Eu conheci pessoas negras que votaram no Chega. Eu conheci pessoas que só não votaram no Chega porque eu consegui, de alguma forma, demovê-las de o fazer. Porque, apesar de não se reverem nas declarações homofóbicas de André Ventura, por exemplo, e as declarações homofóbicas de outros elementos do Chega, estavam tão cansados do sistema, estavam tão cansados do capitalismo, que foram votar num partido que mobilizava o ressentimento popular, que era o único partido que efetivamente estava a mobilizar com eficácia o ressentimento popular, porque a esquerda não o soube fazer. E agora o Miguel vai efetivamente falar sobre isto. A questão é que o Miguel está no PS. O PS não vai mobilizar o ressentimento popular adequadamente. Contactar com os eleitores. Alguém dizia, eu voto UKIP, e eles, fugiam, medo, não pode ser assim. Nós temos que perceber as motivações das pessoas e tentar depois corresponder. Imagina, no nosso país, felizmente, ainda não há uma tensão social grande com o tema das migrações. Existe um problema. Este vídeo foi gravado deixa eu ver quando é que isto foi publicado. Isto foi publicado há 6 meses. Muita coisa mudou desde há 6 meses. Muita coisa mudou desde há 6 meses. Problema de tensão social com... Agora há muita tensão social com a imigração. Muita coisa mudou. E mesmo o discurso do Chega mudou bastante. Cigana. Eu acho que temos que reconhecer. Acha que o caminho não é como o Chega tem defendido, planos de segregação e de identificação das comunidades ciganas e andar a vilificá-los. Só para vocês terem uma noção, durante o Covid, o Chega propôs criar um plano específico de confinamento para a comunidade cigana. Isto aconteceu. E às vezes o André Ventura vai dizer, não sei quê, que eu não sou racista, atenção, que eu não ataco os ciganos verdadeiramente, eu ataco é quem não trabalha. Tenho provas, porque eu estudei o Chega na minha dissertação de mestrado, que isso é balela, que isso é completa balela. Posso-vos mostrar, até vou fazer uma pausa para vos mostrar. Esta é a tabela que eu fiz e vou-vos agora mostrar a publicação. Mais protestos em Leiria, sobretudo de pessoas da etnia cigana, significam que estamos no caminho certo. Só para vocês não acharem que eu estou a inventar publicações, vamos diretamente à fonte. Isto foi durante a campanha das presidenciais. Página oficial de André Ventura, mais protestos em Leiria, sobretudo de pessoas da etnia cigana, significam que estamos no caminho certo. Portanto, há ou não ostracização, exclusão em relação a pessoas da etnia cigana? Há ou não? Eu acho que o caminho é, pelo contrário,
investimos mais em programas como os programas de escolhas, que possam ter percursos de integração, que possam levar a que os ciganos possam também ter os seus jovens a irem estudar medicina, Sim. a terem, muitos deles não trabalham também porque são discriminados, nem sequer lhes dão emprego, não é? E portanto há aqui um trabalho de mudança cultural deles e nossa, de integração, que eu acho que vale a pena investir nela. Sim. E por isso, pá, eu acho que muitas vezes nós na esquerda, ou nós os democratas, demitimos-nos nas zonas que de facto são difíceis e onde a extrema-direita ganha estes pontos discursivos, irmos ao combate. E reconhecemos que há um problema. Acho que este ponto é crucial. A insegurança, que existem grandes espaços do interior aos das populações mais velhas, existe. Não é? Eu concordo com isso. A esquerda muitas vezes furtou-se de tocar em temas difíceis. Só que em política não há espaços vazios. A minha mãe até costumava dizer, quando era testemunha de Jeová, e particularmente o meu pai costumava dizer, quando era testemunha de Jeová, ainda é testemunha de Jeová, a minha mãe é que já não é, que Uma mente vazia é a oficina do diabo. um espaço vazio na política é a oficina da extrema-direita. Não se falou da falta de integração dos ciganos durante muito tempo. A extrema-direita aproveitou o mote para se apropriar do tema. Até antes do Chega a ser formado. Já na sua candidatura em Louros, em 2017, apropriou-se do tema dos ciganos. Ele próprio disse que se apropriou do tema dos ciganos porque sabia que iria conseguir capital político com isso. Porque foi um tema que foi sempre sendo evitado. Esta comunidade que não está integrada, esta comunidade que tem mais dificuldade no acesso ao emprego, esta comunidade que é ostracizada e que muitas vezes é vista pela população com base em determinados preconceitos. Ninguém abordou isto adequadamente. A esquerda não pegou neste tema, chegou a extrema-direita e pegou. E aqui Miguel Costa Matos, apesar de não saber, creio eu, o que é a ditadura do proletariado, esteve muito bem em fazer este comentário. A questão é, o seu partido não soube pegar nisto ainda. Mas boas observações de Miguel Costa Matos. Só acha que ele deveria ler Marx para perceber melhor a questão. Miguel, está tudo, meu amigo. Se quiseres ter uma conversa comigo, estás à vontade. Eu creio que não sabes o que é a ditadura do proletariado, mas atenção que não és só tu. Fizeste muito melhor figura do que o Nuno Melo. E eu sei que isso não é um elogio porque o Nuno Melo, Nossa Senhora. Mas se quiseres ter uma conversa comigo, e já agora, Zé, se quiseres ter uma conversa comigo sobre a questão do socialismo e aquilo que efetivamente constitui o socialismo, estás à vontade, meu caro. Estás à vontade e gostei de ti, no geral. Gostei de ti. Agora, tenho de dizer que se és economicamente de direita e, por outro lado, socialmente de esquerda e votas no LIVRE, é curioso e diz muito sobre o LIVRE. Ou estás a pensar votar no LIVRE ao mesmo tempo que pensas votar na Iniciativa Liberal, isso diz muito sobre o LIVRE. Não é? Da mesma forma que a extrema-direita força temas, não é hora da esquerda forçar temas também? Claro, sem dúvida. Uma pessoa que é muito defensora de forçar temas, da esquerda a pautar o debate, é o João dos Manuel. Ao invés da esquerda ficar constantemente à espera que a extrema-direita e a direita inventem temas, temos de começar a trazer temas para a opinião pública. O grande problema é que, em Portugal, a esquerda tem muita dificuldade em conseguir visibilidade na opinião pública e é por isso que eu acho que ocupar as redes sociais é cada vez mais importante. Porque, para já, por enquanto, nós ainda temos alguma capacidade de nos vendermos nas redes sociais enquanto não formos cerceados. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos.